Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui hoje, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. Aliás, hoje eu me dei conta que a gente está há 3 meses fazendo o nosso podcast longe da redação do Globo. A gente está falando ainda diretamente das nossas casas. Ainda não sei por quanto tempo mais. Bom, a pandemia continua graçando, já tem mais de 50 mil mortos, 1 milhão de casos confirmados e totalmente subnotificados, como todo mundo sabe. Mas enfim, hoje eu e Gabeira vamos conversar sobre a surpreendente prisão do Fabrício Queiroz na quinta-feira passada. E a surpresa aqui é menos pela prisão e mais pelo lugar onde ele foi preso, que foi a casa do advogado Frederic Wassef, o advogado do outro investigado no caso das rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro. O Wassef, é bom lembrar, é também ligadíssimo ao presidente Jair Bolsonaro, ou seja, essa prisão arrastou para dentro do Palácio do Planalto um assunto muito delicado para o presidente e para a família dele. Gabeira, antes de passar a bola para você, eu queria lembrar que o caso continua mais quente do que nunca, enquanto a gente está gravando nesse momento, na manhã de terça-feira. Está acontecendo uma operação da polícia em Belo Horizonte para tentar prender a mulher do Queiroz, a Márcia. A polícia e os ministérios públicos de Minas e do Rio de Janeiro fazem agora de manhã uma operação em endereços de parentes de Fabrício Queiroz em Belo Horizonte. O alvo é a mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar, que está com a prisão decretada, é considerada foragida da justiça. E tem um componente relevante nisso. O Queiroz sempre avisou a família Bolsonaro o seguinte, eu até já cheguei a publicar isso no meu blog. Eu seguro a onda de uma prisão, eu posso ir preso, fico quieto, não conto o que sei. Agora, minha mulher e minha filha, elas têm que estar protegidas. Ou seja, a prisão da Márcia, se ela ocorrer, pode ser o detonador de muita coisa. Agora é você, Gabeira. É isso aí. Eu acho que se nós voltamos ao assunto hoje, não é só porque a polícia está lá em Belo Horizonte, com helicóptero, tentando prender a Márcia. É porque, independente até da prisão dela hoje, o que acontece é o seguinte, aquela quinta-feira foi um marco no governo Bolsonaro. Eu acho que foi um marco porque desanuviou pelo menos um aspecto importante. As chances de um golpe de Estado que ele tanto insinuava ficaram menores. E ficaram menores porque a prisão do Queiroz trouxe um desgaste para ele também nas Forças Armadas. E aquele apoio que ele tanto insinuava das Forças Armadas, aquela ideia de que as Forças Armadas estariam com ele contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso e contra grandes setores da sociedade, já é hoje claramente um blefe. A missão das Forças Armadas é defender a pátria, é defender a democracia. E como dizia, que se tornou um grande amigo, o ex-ministro Jonas Pires Gonçalves, nós estamos a serviço da vontade da população brasileira. Então nós temos aí diante de nós uma situação de trégua momentânea nessa história do golpe de Estado, mas, como você sabe, as tréguas são momentos em que você ou usa para se preparar ou se desarma completamente, como se nenhum perigo houvesse. Eu tenho a impressão que, lendo pela história de outras situações muito importantes também, eu acho que agora é possível também que no desespero ele tente alguma coisa adiante, entende? Então não foi, para mim, descartada completamente essa ideia dele de investir contra as instituições. Era um projeto dele que apresentava uma hora ou outra, apresentava os seus contornos, e agora eu não descarto completamente, mas abriu-se uma trégua na qual é possível se organizar melhor, se preparar melhor e, de uma certa maneira, afastar quase que completamente esse perigo. Eu vou voltar aqui a um ponto importante que eu falei agora há pouco, que é que essa prisão do Queiroz
Bom, primeiro ela bota no mesmo saco o presidente Bolsonaro, o Queiroz e as rachadinhas, que é uma coisa complicada para o presidente. Vamos botar mais alguma coisa nesse saco. O capitão Adriano Nóbrega. E nesse caldeirão tem o capitão Adriano da Nóbrega, um miliciano morto na Bahia meses atrás. Em 2007, o gabinete de Flávio contratou a mulher de Adriano como assessora parlamentar, Daniele Mendonça da Costa da Nóbrega. Quer dizer, então, o que está sendo despejado para o Brasil todo desde a quinta-feira passada são revelações complicadas para toda a família do presidente, incluindo ele. E no caso do presidente, quer dizer, o que se levanta é a suspeita de que ele poderia ter participado de algum esquema para esconder o Queiroz. Bom, e tudo isso está temperado também com um personagem estranhíssimo que só o bolsonarismo nos traz, que o Brasil só conhecia vagamente, que agora não para de dar entrevista, que é o Frederic Wassef, que na semana passada, e aí é o ponto, ele chegou a dizer que ele e o presidente são uma pessoa só. Eu sei que estão fazendo isso para tentar me incriminar, para tentar aprontar uma para mim, porque todos estão convictos hoje que o Fred virou o alvo. Se bater no Fred, atinge o presidente. E o presidente viramos uma pessoa só. Então todos estão empenhados em atingir minha vida, destruir minha vida, minha imagem e minha reputação. Primeiro, ele não foi desmentido, ao contrário, o Flávio Bolsonaro até elogiou o Fred Wassef quando ele disse na noite de domingo que não seria mais advogado do Flávio no caso Queiroz. Ontem à noite, o senador postou nas redes sociais uma mensagem de agradecimento a seu ex-advogado, Frederic Wassef, a quem chamou de leal e competente. O senador escreveu que Wassef decidiu deixar a defesa por acreditar que estava sendo usado para prejudicar a ele, Flávio, e ao presidente Jair Bolsonaro. Como assim? O sujeito esconde o Queiroz no imóvel dele, diz que ele e o presidente viraram uma pessoa só, e o presidente não fala nada, o filho do presidente elogia. Quer dizer, a gente não sabe se essa frase do Wassef tem um quê de ameaça, porque ao dizer que ele é uma coisa só e ele sabe dos segredos, quer dizer, ele implica mais o presidente numa trama muito delicada. Se ele e o presidente são uma pessoa só, eu acho que o impeachment fica muito próximo, porque ele sob todos os aspectos, é uma pessoa suspeitosa. Ele é uma figura muito estranha. E eu acho que ele falou isso por uma tática defensiva também, entende? Sim. Olha, não me toquem, não avancem sobre mim, porque vocês estão avançando sobre o presidente da República. Eu me escoro na imagem e na força do presidente da República. E o fato do Bolsonaro não ter dito nada, o Flávio Bolsonaro ter elogiado ele e o próprio Jair ter falado bem do Queiroz e do Wassef, é porque eles têm medo realmente de que eles falem alguma coisa. Eles estão com uma tática bastante clara, olha, não fazer nada que essas pessoas entendam como um abandono. Deixa eu dar um parênteses aqui, falar um pouquinho de quem é o Fred Wassef. Quer dizer, primeiro, antes de mais nada, eu acho que o Frederic Wassef é um desses personagens que só num ecossistema como o dos Bolsonaro ele poderia vingar. No entorno do presidente tem umas figuras estranhas que a gente vê de uma semana para outra. Aparece como protagonista a Sarah Winter, depois o Abraham Weintraub, agora demitido, e agora tem o Fred Wassef. Quer dizer, é coisa para quem tem estômago forte. O Fred, ele nunca foi um advogado de peso, o que é estranho, porque, em geral, para você defender um presidente da República, historicamente, é um advogado muito bem reputado, renomado, etc. Quer dizer, o Fred, ele nunca foi um advogado de peso, como eu disse, ele nunca se destacou entre os pares dele, e aí ele surge na era Bolsonaro, não só como advogado do filho do presidente, mas frequentando o Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, falando em nome do presidente várias vezes. O presidente Bolsonaro jamais soube de qualquer coisa que eu faço no meu trabalho no tocante ao senador Flávio Bolsonaro. Muito menos qualquer coisa que envolva o Queiroz. Aliás, muita gente se chocou quando viu na TV esse Fred falando nesses últimos dias, ele sempre acelerado, parecendo nervoso. Muita gente me perguntava, mas ele está muito nervoso. Eu falei, olha, ele pode até estar muito nervoso, mas para quem conhece o Wassef sabe,
esse é estranhamente o estado normal dele. Ele está sempre muito acelerado, nervoso, não para de falar, ele é uma pessoa que você não consegue interromper quando ele começa a falar. Etc. E ele é uma pessoa que psicologicamente também merecia um estudo, entende? Ali em 92 ele saiu atrás de extraterrenos, ele participou daquela seita para encontrar extraterrenos, entende? Extraterrestres, né? Então ele participou dessa seita, uma seita feita conduzida por uma argentina. Ele é um cara assim meio fora da curva, como se diz. A seita chamava-se Luz e, enfim, além de procurar extraterrestres, ele tinha uma outra característica que considerava Deus um ser maldito. Deus é uma fraude. Era uma farsa, uma fraude. Deus era uma farsa. Ele deixou, pelo visto, a seita Luz e caiu nos braços do Bolsonaro. Entrou numa outra, né? Agora, Gabeira, o que fica claro também para mim é que a família Bolsonaro arranjou mais um fantasma para tomar conta e para se assustar. Quer dizer, a família Bolsonaro, mas principalmente o presidente da República, ele primeiro não pode deixar o Queiroz na planície sozinho, porque ele tem muito a perder se o Queiroz abrir o bico numa delação. Só que agora ele também tem o Fred Wassef, claro, que também não pode ser deixado pelo caminho. Porque no fundo, o Fred resolveu o problema do Queiroz para ele. Exatamente. E aí, como eu disse ontem, comentei ontem com uma pessoa, assim caminha o governo Bolsonaro, assim caminha a República Bolsonaro, se segurando para que as pessoas no entorno dele não façam delações demolidoras, né? Exatamente. E eu acho o seguinte, se nós virmos a projeção dessas investigações, evidentemente que elas vão chegar na rachadinha, porque a rachadinha é uma coisa bem comum, até vulgar, entende? Sim. Certamente vai haver, eu já li hoje, existem funcionários já dispostos a fazer delação premiada ao Ministério Público, não só funcionários ligados ao Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro, mas funcionários também ligados a outros deputados. Sim. Portanto, essa questão da rachadinha vai ser fatalmente explicitada, não é? Mesmo porque houve falsificação de livros de ponto, uma série de fatores que são facilmente desvendáveis. O que eu acho grave na projeção é exatamente determinar as relações do Queiroz com o Adriano da Nóbrega, do Queiroz com as milícias e do Flávio Bolsonaro com as milícias e do Jair Bolsonaro com as milícias. Numa conversa telefônica com a mulher dele, Fabrício promete interceder junto a milicianos pessoalmente quando estivesse no Rio, demonstrando sua periculosidade por ainda manter influência sobre o grupo criminoso. Eu acho que isso realmente é uma projeção que as investigações podem trazer e representam algo muito mais grave até, no meu entender, do que a pura revelação das rachadinhas. É claro que as rachadinhas vão ter repercussão, porque o Bolsonaro se elegeu defendendo uma luta contra a corrupção. Isso já ficou meio débil com a saída do Moro, com a adoção do Centrão como o parceiro principal, mas de qualquer maneira agora fica mais débil ainda, entende? Agora, a questão das milícias, a questão do Adriano da Nóbrega, o escritório do crime e a atuação política da família escorada nas milícias, isso é realmente algo muito importante para a democracia, inclusive no Rio de Janeiro. Não sei se você se lembra, Raul Jungmann, quando ministro da Segurança Pública, ele disse, olha, essa situação no Rio é uma situação que eu chamo de coração das trevas, as milícias ligadas à política, entende? Vamos ao coração das trevas, como eu chamo. A milícia, ela controla o território. Controlando o território, ela controla o voto. Isso quer dizer que ela vai eleger aliados dela ou então vai eleger os seus representantes. Forma-se, então, uma bancada do crime dentro de um legislativo. Então isso pode ter uma repercussão muito grande também adiante, não acha? Sim. O Queiroz, é bom lembrar que as investigações apontam, por exemplo, ele era dono de vans em áreas de milícia. Quer dizer, ele, que aliás foi
descrito recentemente pelo senador Flávio Bolsonaro como um cara correto... Você ficava ligando pro Queiroz, botava assessor para ligar para ele, para saber onde eu tava, para ir atrás de mim na campanha. Que sabia que o Queiroz estava do meu lado, trabalhando, um cara correto, trabalhador. Ele trabalhava e era ligado à família Bolsonaro há 30 anos. Ele era primeiro do gabinete do próprio Jair Bolsonaro, depois passou para o gabinete do Flávio. Quer dizer, ele tem uma relação estreita com a família Bolsonaro há 30 anos. Ele tem vans em áreas de milícia. Quer dizer, não é possível que a família Bolsonaro não soubesse com quem estava lidando. Esse é o ponto, e a ligação dele com o Adriano, como você ressaltou, quer dizer, isso forma um quadrado muito complicado, que numa ponta tem o Bolsonaro, numa outra ponta tem o Adriano, numa outra ponta tem o Queiroz e o crime organizado do Rio de Janeiro. E você diz, as investigações, muito mais do que a rachadinha e que elas vão avançar e vão seguir, elas vão apontar para esse elo da política fluminense muito delicado. Exatamente. E que nós todos sabemos que existe, né? E o problema agora é demonstrar. Demonstrar e tentar explodi-la, digamos assim. Porque essa área é uma área que você dificilmente vai conseguir delação premiada, entende? Sim. Quer dizer, a pessoa que está atuando na área de milícia, os milicianos, quando são presos, dificilmente eles falam, entende? E o próprio Queiroz dificilmente vai falar sobre milícia, porque uma coisa é você falar sobre rachadinha. Sim. E ter, de uma certa maneira, a rejeição da família Bolsonaro por não ter sido fiel. Outra coisa é você falar sobre milícia e ter sua vida, o resto da sua vida, exposta a um atentado, porque eles, afinal, eles são o escritório do crime. Sim. Eles são especialistas em crime, né? Aliás, voltando aqui ao Frederic Wassef, eu estava me lembrando que eu publiquei no domingo, na minha coluna, uma frase que o Fred é um boquirroto. Ele falou para pelo menos 3 pessoas uma frase que eu publiquei, que era... ele falava isso, ressalte-se, meio rindo, meio brincando e tal. O Queiroz não é homem-bomba coisa nenhuma. O homem-bomba sou eu. Ele falava rindo e tal, mas isso é a pura verdade. Quer dizer, esse cara hoje tem os segredos do Bolsonaro já presidente, o que é grave para ele, aí voltando ao assunto de uma possível abertura de um processo de impeachment. É lógico, se ele articulou realmente, como o Ministério Público insinua, a fuga do Queiroz e da família com a ajuda do Adriano da Nóbrega, o Adriano da Nóbrega já fugido e já intitulado chefe do escritório do crime, ele articulou realmente uma relação muito perigosa, entende? O que ele sabe, isso foi articulado depois do Bolsonaro na presidência e foi articulado depois que o Adriano da Nóbrega já era perseguido pela polícia. A família ia a Astolfo Dutra, o lugar onde mora a Raimunda, que é a mãe do Adriano da Nóbrega, para articular, para combinar esses dados de fuga, entende? Então, é muito claro que, realmente, se ele tem o domínio desses dados, ele é um homem-bomba, como outros advogados também podem ser problemáticos nesse caso. Mas como ele, possivelmente, assumiu a responsabilidade de... Ele matou no peito a questão do Queiroz, né? Ele tinha que dar uma saída geral e estava dando a saída por esse caminho. Aliás, o Fred, que é chamado ali em algumas mensagens trocadas pela família do Queiroz de Anjo, e daí deu o nome da operação de semana passada, Operação Anjo. Nunca na vida eu tive imagem ou apelido de anjo. Esse tal de anjo, se é que existe, não sou eu, tá? Deixar bem claro isso. Me lembrou também um outro anjo famoso na história do Brasil, que foi o Anjo Negro, que era o guarda-costas do Getúlio Vargas, que era a figura central. Exato, Gregório. O Gregório Fortunato, que era guarda-costas do Getúlio Vargas, e foi o personagem central lá do atentado da Rua Toneleiro. E lembro aqui que o Anjo Negro, o Gregório, ele acabou preso, né? O Wassef, embora também tenha um porte de guarda-costas, ele, por enquanto, ele é apenas um advogado que dá algumas explicações absolutamente delirantes sobre esses fatos todos, né? Exatamente. Você sabe que o Gregório Fortunato, eu lembrei do Gregório Fortunato comprometendo o Getúlio,
Assim como lembrei também do Paulo César Farias. Isso. Comprometendo o Collor, entende? Cada um teve o seu homem-bomba, né? E o Fred realmente tem essas características. Eu não sei até onde ele vai, entende? Porque agora começaram a ser levantados também todos os contratos da ex-mulher dele com o governo. Isso. Empresas ligadas à ex-mulher de Frederic Wassef têm contratos milionários com o governo federal. Ela já foi condenada por improbidade administrativa e proibida de fechar acordos com o setor público. Parece que é uma empresa que tem contratos com o governo, teve os seus problemas de corrupção também, como as empresas que trabalham com o governo têm, né? Lá em Brasília, andou envolvida em compra de políticos, aquele chamado mensalinho de Brasília. Enfim, agora começam a ser levantadas coisas que vão incomodá-lo também, quer dizer, o futuro dele como advogado está muito comprometido também. Ele já não era advogado de quase ninguém, né? Ele quase nunca teve caso. Agora, o futuro dele está muito comprometido. Então, ele vai ser realmente uma peça complicada. Talvez mandando para o Banco Mundial, para ver se consegue um cargo no Banco Mundial. O que você acha? Eu acho que pode ser bom. Depois do Abraham Weintraub ser, porque parece que vai ser rejeitado pelos pares do Banco Mundial, quem sabe o governo não sai com isso? É lógico, porque o Weintraub, para falar nele rapidamente, o Bolsonaro já recuou a demissão dele, né, para sexta-feira. O ministro ele saiu no dia 18 e ele, no dia 19, no dia seguinte, embarcou para os Estados Unidos. E a exoneração dele só saiu no dia 20, depois que ele já tinha desembarcado nos Estados Unidos. Então, houve hoje, depois de questionamentos, inclusive do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, essa mudança aí assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, mostrando que, na verdade, a exoneração aconteceu no dia 19. Então, agora, com o tempo, o Bolsonaro vai recuando a demissão do Weintraub para colocá-lo no dia da posse. Mas não, esse cara nunca foi meu ministro, vocês estão equivocados. Nem o Queiroz entrou nessa casa aqui, nem o Weintraub foi meu ministro. É fake news, vai dizer. Agora, Gabeira, você falou em futuro. Quer dizer, eu vou pensar aqui o que dá para pensar do futuro desse governo, pelo menos no curto prazo. Eu acho até porque falar, ainda mais no meio da pandemia, fazer previsão de longo prazo é meio arriscado. Agora, eu, pelo menos, antes de mais nada, eu acho que é o seguinte: primeiro, como você já falou, os ministros generais, etc., ficaram ali mais ressabiados. Ninguém ainda abandonou o barco, mas passaram, obviamente, a ter outra relação com o Bolsonaro depois disso tudo. E tem uma outra coisa também, outra consequência imediata, é que o governo vai ficar muito mais dependente do Centrão para manter a governabilidade. Quer dizer, quem diria que o governo hoje, o presidente, ele está se equilibrando entre o Centrão, velho e fisiológico Centrão, de um lado, e a possibilidade de ter o Frederic Wassef explodindo ou ser explodido do outro, né? E considerando também a situação internacional muito grave, né? Primeiro, por causa do papel que ele teve na pandemia, isolou o Brasil, né? E também por causa da política ambiental. Hoje, a manchete do Globo é uma manchete que fala sobre os fundos de pensão, com investidores em trilhões de dólares, e que mandaram uma carta para todas as embaixadas criticando a política ambiental do governo. Os investidores estrangeiros, eles enviaram uma carta aberta a embaixadas brasileiras em 8 países. E eles manifestaram uma grande preocupação com esse aumento do desmatamento. Então, o isolamento também é muito grande. Daqui a pouco, não só exportadores, como os próprios militares, vão compreender a inviabilidade do projeto, entende? Exato. Lembrando também, em relação à imagem do Brasil, o Guardian de hoje coloca o Brasil no topo da lista entre os países a não serem visitados por causa da pandemia. Um país a ser evitado. Exatamente. As perspectivas não são boas para ele, entende? E não são boas para nós também, porque enquanto ele está no governo,
a situação dificilmente ele vai conseguir se articular bem, porque a base de apoio dele agora é o Centrão, entende? Está terminando o Lauro Gabeira de hoje, a gente vai ficar por aqui. Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a edição da Carolina Moran e do Nicolas Witzel. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.